Saíram de Tanger, porque realmente defender Tanger já sem Arzila era impossível. É assim que o rei muda o seu título, ele até aí era rei de Portugal, e Dom Afonso V passa a chamar-se rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar. Mas é também no tempo de Dom Afonso V que se inicia a grande gesta nacional dos descobrimentos. Essa gesta está ligada a um nome, o nome do infante Dom Henrique, que era tio de Dom Afonso V. Eu vim falar-lhes nele aqui em Sagres. O que estão a ver é o promontório de Sagres, mais longe fica o Cabo de São Vicente, e é aqui nesta penedia, nesta falésia mística, que o infante Dom Henrique mandou construir a Vila do Infante. Eu devo dizer que hoje não sei ao certo onde seria a Vila do Infante. O que é certo é que ele viveu aqui no Algarve, esteve aqui em Sagres, e foi a partir daqui que ele dirigiu a empresa nacional dos descobrimentos. Os escritores do século XIX criaram à volta disso uma verdadeira lenda mística. O infante aqui, nesta penedia, a olhar ao longe o mar, com os seus grandes sonhos de império. Outros inventaram a escola de Sagres. Bem, não há nenhuma escola de Sagres. O infante nunca deve ter perdido tempo aqui nesta penedia. O infante era um homem realista, era um homem que sabia bem o que queria. Por reação a essa lenda romântica, vários historiadores do século XX tentaram diminuir o papel do infante Dom Henrique na obra coletiva dos descobrimentos. Bom, e disseram, não foi só o Dom Henrique, também foi o Dom Pedro. É verdade. E o infante Dom Henrique já continuava uma obra vinda de trás, porque já no tempo do Afonso IV a gente foi até aos Canárias, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que esses historiadores estavam ao sabor de um vento que soprava no seu tempo, que era desfazer os heróis. Eles tentavam apagar a lenda de heroísmo que fez do infante Dom Henrique o príncipe do mar, o infante de Sagres, o homem dos descobrimentos. Inicialmente a sua grande preocupação eram as Ilhas Canárias, porque as Canárias deviam ser portuguesas, porque já dizia o Dom Afonso IV que o primeiro rei cristão que mandou para lá uma armada foi o rei de Portugal, foi ele, Dom Afonso IV. Bom, a verdade é que o Papa deu as Canárias a um príncipe espanhol. Por isso, o infante Dom Henrique fez várias expedições para que as Canárias fossem portuguesas. E é num desses regressos de uma expedição às Canárias que o infante Dom Henrique manda ocupar umas ilhas que se viam ao longe, umas ilhas que já vinham em mapas antigos dos italianos, é a Madeira e Porto Santo. É importante que o grande colonizador da Madeira é o Zarco. O Zarco era um escudeiro do infante Dom Henrique, portanto, um criado da casa do infante Dom Henrique. E a Madeira revelou-se rapidamente uma grande fonte de riqueza. Foi de lá que vieram os grandes mastros que se punham nos navios maiores, porque lá havia florestas imensas. Dava tudo. Era a terra da promissão. Dava as uvas, dava um excelente vinho, que chegou até hoje a fama dele. É depois da Madeira que o infante Dom Henrique mandou ocupar umas outras ilhas azuis que se iam no horizonte, e assim começa a ocupação portuguesa dos Açores, também com o escudeiro do infante Dom Henrique, que é o primeiro a ocupar a ilha de Santa Maria e a seguir a ilha de São Miguel. Depois, o infante toma a peito descobrir todo o litoral africano. A primeira grande viagem é a de Gilianes, em 1437. É ele quem ultrapassa pela primeira vez o Cabo do Bujador. Dez anos depois da morte do infante, chamavam ao infante Dom Henrique o inventor das ilhas.
é realmente o infante quem inicia esse plano gigantesco que é a descoberta do mundo. Em Espanha morreu o rei Henrique IV e, naturalmente, o trono ficou para a descendente, que era uma filha de 12 anos, Dona Joana. Houve, em todo caso, um grande partido que entendia que quem devia suceder ao rei, que era um fraco rei, devia ser a irmã, a princesa Isabel, que tinha o casamento já aprazado com o rei do Aragão, Fernando de Aragão. Portanto, se fosse Isabel que sucedesse no trono, teríamos a união das coroas de Aragão e Castela. Era a unidade ibérica. Uma grande parte da Espanha apoiava, por isso, a pretensão de Isabel ao trono de Castela. Bom, e até inventaram uma história, diz que a rainha Dona Joana não era filha do rei, porque a mãe da rainha, que era uma princesa portuguesa, era muito liberal, tinha concedido muitos favores lá um tal Dom Beltrão de la Cueva e, portanto, chamavam à princesinha, por escárnio e desprezo, a Beltraneja. Ora bem, quando o rei Henrique IV morreu, deixou no testamento que a filha herdaria o trono, mas devia casar com o rei de Portugal, Dom Afonso V, que era tio dela. O rei de Portugal aceitou, quis ser rei de Castela, reuniu tropas para entrar em Castela, mas a aventura militar portuguesa foi mal sucedida. E numa batalha, a Batalha de Toro, em 1476, as esperanças portuguesas ficaram definitivamente perdidas. O nosso rei ainda foi tentar pedir a ajuda do rei de França, mas o Luís XI não lhe deu ajuda nenhuma e o nosso rei, amargurado, resolveu ir acabar os seus dias na Terra Santa. Mete-se a caminho e mandou uma carta para Portugal, para o Dom João II, que entretanto estava aqui, encarregado do governo, dizendo-lhe que ele ia para a Terra Santa e que Dom João II deveria subir ao trono e assumir o governo do país. Dom João II, logo que recebeu a carta, estava aqui em Santarém, eu estou-lhes a falar em Santarém, diante da Igreja de São Francisco. Ora, é exatamente aqui neste terreiro que Dom João manda armar um grande palco e faz a cerimónia da sua coroação, da sua aclamação como rei de Portugal. Ele precipitou-se porque o rei de França, que se considerava responsável por aquele seu hóspede real, mandou-o pôr no navio e ele desembarcou em Portugal. É claro que, a partir daí, Dom Afonso V é apenas uma sombra. Quem efetivamente governa o país é o filho, que ficou na história com o nome de Príncipe Perfeito. A paz entre os reinos de Portugal e Castela foi finalmente estabelecida no ano de 1479, pelo Tratado das Alcáçovas. Dá-se-lhe esse nome porque o acordo foi assinado num velho Palácio Real do Alentejo, o Paço Real das Alcáçovas. O que é realmente importante neste tratado não é a simples paz, é que, ao mesmo tempo, delimitou-se a zona de influência marítima entre os reinos de Portugal e de Castela. E delimitou-se desta forma. Pensa-se numa paralela, a paralela que passa na altura das Ilhas Canárias. Ora bem, Canárias abaixo, o direito de descoberta é de Portugal. Canárias arriba, o direito de descoberta pertence a Castela.
foi também no Tratado